que significa a inerrância da Bíblia? Significa que a Bíblia não tem erros. Obviamente, esse conceito é constantemente atacado e o combate a ele tem estabelecido uma linha divisória entre os cristãos e entre os evangélicos. O texto áureo está em Mateus capítulo 5, versículo 18, e diz assim: porque em verdade vos digo, que até que os céus e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Palavras de Jesus, registradas em Mateus capítulo 5 e versículo 18. A verdade prática diz o seguinte: a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso, podemos confiar em suas mensagens ou em sua mensagem, que é incorruptível. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em 2 livros. Primeiro, Mateus capítulo 5, versículo 17 em diante, e depois Hebreus capítulo 10, versículo 15 em diante. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Vamos agora para o segundo texto em Hebreus capítulo 10, versículo 15, 16 e 17. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Amém. Que Deus nos abençoe grandemente com a leitura desta palavra. Meus amados e queridos irmãos, realmente nós temos diante de nós, nesta manhã, uma lição sumamente importante, objetivando 3 afirmações sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A primeira é que a Bíblia é isenta de qualquer erro. A mensagem da palavra de Deus não contém erros. Apesar de ser escrita por seres humanos, a palavra de Deus se manteve ilesa, isenta, livre de erros. Daí se afirmar que a palavra é inerrante. A segunda é para reafirmar que o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível. Apesar de seus autores serem seres humanos, pessoas que falharam, a palavra inspirada se manteve incorruptível. E a terceira constatação é que a Bíblia é a verdade de Deus. Então a palavra de Deus é incorruptível e por isso ela é plenamente confiável. E todo aquele ou aquela que colocar a sua atenção na palavra de Deus, que colocar os ensinamentos da palavra de Deus em prática, essa pessoa vai experimentar
experimentar a promessa da bem-aventurança. Vai consolidar em sua vida projetos que foram estabelecidos por Deus dentro de sua boa, perfeita e agradável vontade. O Salmo número 1 diz no versículo 2 que aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O salmista afirma que esta pessoa será como uma árvore plantada junto às margens de um rio. Essa árvore dá o seu fruto na estação própria, faça sol ou faça chuva, e as folhas dessa árvore não caem. E tudo que essa pessoa que colocou a sua atenção na palavra de Deus, que colocou a palavra de Deus em órbita na sua vida, tudo, absolutamente tudo o que ela fizer prosperará. Colocou a mão, vira ouro. Então, a Bíblia realmente ela é como uma bússola. Há um texto que diz que a Bíblia é o mapa do viajante. Ela nos aponta o destino que almejamos chegar. Por favor, comece anotando algo. Uma fonte mentirosa, ou seja, uma fonte de informações mentirosa, vai nos levar a um caminho perigoso. Vai nos levar ao pátano. Agora, uma fonte verdadeira vai nos proporcionar um caminho seguro, vai nos apontar o porto final e seguro. A Bíblia é essa fonte verdadeira. É por isso que dizemos até que a Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Vamos à introdução oferecida pelo nosso comentarista, o pastor Douglas. Infalibilidade e inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras, indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto em questões históricas e científicas. Nessa lição, veremos a inerrância, a preservação e a verdade da palavra de Deus. O que é inerrância na Bíblia? É o nosso primeiro tópico. Vamos aprofundar um pouco. A partir do conceito de inerrância. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro. Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. O argumento é irrefutável. Deus não pode errar. E como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Assim sendo, a inerrância, a infalibilidade e a inspiração da Bíblia, esses três estão entrelaçadas. Nesse sentido, a declaração de fé das Assembleias de Deus professa que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. Número 2. A Bíblia reivindica a sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios está escrito, Provérbios capítulo 30 e versículo 5, toda palavra de Deus é pura. E o salmista, no Salmo 18, versículo 30,
afirma que a palavra do Senhor é provada. Samuel, no seu segundo livro, capítulo 22, versículo 31, assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Jesus Cristo atestou a inerrância da palavra ao afirmar que nenhum jota ou tio se omitirá na lei, conforme Mateus capítulo 5 e versículo 18. O Senhor igualmente ratificou que a Escritura não pode ser anulada. João capítulo 10, versículo 35. E que a palavra é a verdade. João 17, versículo 17. Essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade e sem nenhum equívoco. Número 3, a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. O vocábulo infalível indica que não pode nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente. Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11 diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade são por vezes confundidos como sinônimos. Não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à passagem ou a mensagem salvífica e não a consideram como inerrante. Por isso, preferimos o uso de ambos os termos, isto é, cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, ou seja, incapaz de falhar, e é igualmente inerrante, livre de erro. Negar essas verdades é desacreditar de sua autoridade e inspiração divina. Quando nós falamos em inerrância, esse termo traz a conotação de que a Bíblia não contém nenhuma espécie de erro. A Bíblia não contém erros materiais, a Bíblia não contém contradições internas, ou seja, erros formais. Então, o conceito de infalibilidade volta-se ao conhecimento pessoal que alguém tenha de Deus. A inerrância, por sua vez, ocupa-se mais especificamente com a transmissão precisa dos detalhes da revelação. Embora em muitas composições teológicas os dois termos sejam usados intercambiavelmente, infalibilidade é um termo mais abrangente. Quem crê numa Bíblia inerrante também crê numa Bíblia infalível. Não é possível crer na Bíblia sem crer na sua inerrância total. Crer que ela pode ter erros é torná-la totalmente indigna de confiança, já que não é possível estabelecer, se fosse a hipótese, até onde os erros chegaram. O Espírito Santo preservou as Escrituras. Primeiro, olhamos para os manuscritos autógrafos. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos. São os textos com a grafia do próprio punho do autor bíblico ou daquele que escrevia, de seu escrevente. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo.
Nós cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos e que as cópias fiéis desses manuscritos preservam a exatidão dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a divina revelação incorruptível. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade. A Bíblia, meus amados irmãos, ela é uma fonte de autoridade pela compreensão que nós temos que ela foi preservada de maneira incorruptível. Em segundo lugar, os manuscritos apógrafos, as palavras um pouco difíceis. As cópias dos manuscritos originais são chamadas de apógrafos, enquanto os manuscritos originais são chamados de autógrafos. Os manuscritos copiados são chamados de apógrafos. Atualmente existem cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica. E as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiançam a credibilidade desses escritos. Nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma só vez na redação primária da Palavra de Deus, os autógrafos, mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais ou apógrafos. Assim sendo, a versão da Bíblia fidedigna aos originais não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. Número 3, vamos falar de apócrifos e pseudo-epígrafos. Nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos, que significa escondidos, tais como Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros, apresentam erros, anacronismos, doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras, a exemplo da oração pelos mortos. Então, meus amados irmãos, é muito importante que nós entendamos a razão por que a Bíblia Católica Apostólica Romana tem alguns livros que a Bíblia dos evangélicos não os contém. São os livros apócrifos. Mas existem também alguns escritos pseudo-epígrafos. Dentre eles, a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro. Foram produzidos por autores anônimos e espúrios que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Então, meus amados irmãos, o Espírito Santo manteve a revelação incorruptível, bem como o Espírito Santo manteve a exatidão das palavras originalmente inspiradas por Deus. Na Bíblia dos judeus, atestada por Jesus como a lei, profetas e escritos, não faziam parte os livros apócrifos, nem os pseudoepígrafos. Por essa razão, eles não integram o cânon bíblico protestante. Dessa forma, não reconhecemos a autoridade desses livros por não serem inspirados pelo Espírito Santo como a perfeita e genuína Palavra de Deus. Número 2, ou melhor, número 3, a veracidade nas Escrituras.
O primeiro subtópico afirma: a Bíblia é a verdade plena. O termo verdade do hebraico emet significa o que é confiável e correto. O vocábulo grego aletheia tem o sentido de real e fidedigno. Nas Escrituras Sagradas, corresponde à realidade exata dos fatos em concordância com o pensamento de Deus. A Bíblia ensina que Deus é verdade e a sua palavra também é verdade. O escritor dos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Paulo ratifica que Deus não pode mentir em Tito capítulo 1, versículo 2. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui autoridade tal e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Assim, esses textos servem de base para a afirmação: o que a Bíblia diz é o que Deus diz. Por favor, repita comigo. O que a Bíblia diz é o que Deus diz. Amém. Cele esta palavra no seu coração. Número 2. A verdade espiritual e moral. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para nossa salvação e crescimento espiritual. O nosso querido e saudoso pastor Antônio Gilberto, ensinou que tudo o que Deus requer do homem e tudo o que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Igualmente, a ética e a moral se fundamentam na revelação divina. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado. Por isso, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Assim, enfatizamos e reafirmamos que a Bíblia é a inerrante verdade, tanto espiritual quanto moral. Número 3, a verdade histórica e científica. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. John Wesley escreveu que se houver um erro, pode haver 1000. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. Por conseguinte, a Escritura não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história e os fenômenos da ciência. Significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza. Assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada por Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda falsidade, fraude ou engano. A nossa conclusão diz: apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inspirada, inerrante e infalível, com plena autoridade em tudo o que diz. Eu reservei alguns minutos para enfrentar com vocês alguns textos bíblicos que trazem algumas dificuldades. Na verdade, são dificuldades aparentes. Elas não constituem erros ou discrepâncias.
não aparentes. Quando nós analisamos com cuidado, nós veremos que a palavra de Deus continua inerrante. Essas discrepâncias aparentes, melhor corrigindo, elas podem ser entendidas com a leitura da Bíblia como um todo ou com a interpretação de um texto correspondente ou paralelo. Também lembramos que na inspiração da Bíblia, da mesma forma, pela mesma fé que nós cremos na divindade, nós cremos na inspiração completa, perfeita, inerrante da Bíblia Sagrada. Mas quando os homens tentam provar que Deus não existe, se nós atentarmos, a nossa fé ficaria inacabada. Do mesmo modo, diante de dificuldades na Bíblia, nossa fé mantém nosso conceito, porque nós cremos que a Bíblia, as Escrituras, nos foram dadas por Deus. Então, eu vou abordar alguns aspectos de aparente contradição, mas que, na verdade, a própria Bíblia explica. Primeiro, as duas narrativas da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 11 e 12, diz que as plantas foram criadas no terceiro dia. Já Gênesis capítulo 2, versículo 5, dá a entender que antes da criação não havia plantas, antes da criação do homem, o que só ocorreu no sexto dia. Na verdade, Gênesis 2 não fala de todo tipo de planta, mas apenas daquelas plantas que precisavam ser lavradas e cultivadas pelo homem, de modo que Gênesis capítulo 2, versículo 5 é um complemento do que foi dito em Gênesis capítulo 1, versículo 12. Do mesmo modo, foi dito em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que Deus criou homem e mulher, cujos eventos foram detalhados no relato de Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 23. Uma outra aparente contradição que vou colocar diz respeito à esposa de Caim, com quem Caim casou, visto que só existia a família de Adão. Caim, onde ele encontrou a sua esposa? A resposta está no texto de Gênesis capítulo 5 e versículo 4. Quem foi a mulher de Caim? Esse texto diz que Adão gerou filhos e filhas. A esposa de Caim, assim como a esposa de Sete, seu irmão, foi uma de suas irmãs. Tal casamento não gerou nenhum tipo de anomalia, como é arriscado hoje o casamento ou a união entre parentes, porque os genes defeituosos que produzem esse tipo de mal não estavam presentes na hora da criação. Então, queridos irmãos, antes de ficarmos chocados com isso, irmão casou com irmão, devemos lembrar que esse tipo de casamento voltou a acontecer depois do dilúvio entre os netos de Noé, quando o casamento de parentesco mais distante possível era entre primos. O próprio Abraão casou-se com Sara, sua meio-irmã. Só mais adiante Deus proibiu esse tipo de relacionamento. Há um outro texto também, Números capítulo 25 e versículo 9, onde
Moisés diz que a praga que seguiu a adoração de Baal Peor matou 24 mil pessoas. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 28, diz que foram 23 mil pessoas. A diferença dos dois relatos está no fato de que João vamos corrigir aqui. Está no fato de que Paulo, ao dizer que 23 mil morreram em um só dia, é a dicção do texto. As outras mortes, referidas por Moisés, provavelmente ocorreram depois. Outra possibilidade que não afeta a inerrância seria o arredondamento por parte dos dois autores, assim como nós fazemos ao referirmos a uma viagem de 1.500 quilômetros, quando, na verdade, a referência correta seria 1.200 ou 1.523 quilômetros. Há um outro texto também a respeito de quem matou Golias. Em 2 Samuel, capítulo 21, e versículo 19, e em 2 Samuel, capítulo 17, e versículo 50. Quem matou Elias? Quem matou Golias? Foi o próprio Davi ou foi Elanã? Nesse caso, o entendimento é que o problema é de cópia, quando comparado com o texto de primeiro Crônicas, o primeiro livro das Crônicas, capítulo 20 e versículo 5. Quando lemos, percebemos que o copista errou ao copiar, segundo Samuel, capítulo 21 e versículo 19, cuja provável mensagem seria: Elanã, filho de Jair, ou Jaré-Tecelão, feriu Alami, irmão de Golias. Nós temos ainda alguns números apresentados em 2 Samuel, capítulo 24, e em 1 Crônicas, capítulo 21. O texto de 2 Samuel, capítulo 24, registra 800 mil em Israel e 500 mil em Judá, enquanto o primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 5, apresenta 1.100.000 em Israel e 400 mil em Judá. No registro de 2 Samuel, capítulo 24, o número não inclui o exército permanente de 208 mil, nem os 12 mil especificamente destacados para Jerusalém, que somados aos 800 mil dá exatamente 1.100.000. Já os 400 mil de 1 Coríntios, capítulo 21, não incluem os 30 mil do exército permanente de Judá. Há também um outro texto relativo a medidas de 2 Crônicas, capítulo 4 e versículo 2. As medidas do mar de fundição não batem, pois diz que o diâmetro dele era de 450 centímetros. Porém, quando diz que a circunferência era de 13,5 metros, percebemos que essa não é a circunferência de um círculo cujo diâmetro mede 450 centímetros, mas sim 430 centímetros. Há uma discrepância de 20 centímetros. Entretanto, o versículo 5 desfaz essa impressão ao dizer que a espessura da borda de 20 centímetros, ou melhor, de 10 centímetros, ou seja, o mar de bronze, de circunferência interna de 13,5,
cujo diâmetro era 430 centímetros, tinha um diâmetro total, incluindo 20 centímetros de espessura entre as duas bordas, exatamente 450 centímetros. Existem ainda outros pontos que poderíamos abordar, mas vamos pulá-lo. Se você tiver interesse, fale comigo e nós vamos procurar entender esses textos. Eu gostaria de finalizar dizendo a você: a palavra de Deus, ela é realmente inerrante, inspirada e infalível. Com a leitura da palavra de Deus, você vai se tornar uma pessoa sábia e completamente preparada para qualquer boa obra. A palavra de Deus vai lhe dar equilíbrio psicológico. A palavra de Deus vai lhe dar entendimento sobre assuntos que a nossa mente finita não pode compreender. Eu quero encerrar orando por você e com você. Ó Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra divina, maravilhosa, completa e sem erros. Te agradecemos porque o Espírito Santo preservou assim essa palavra. E hoje nós temos acesso a essa palavra que pode nos fazer pessoas competentes para o exercício de toda boa obra. Dá-nos intrepidez, ousadia e eficácia na anunciação, no compartilhamento da tua palavra, seja para uma pessoa, seja para uma multidão. Ajuda-nos para que sejamos agentes ativos na transmissão da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, é nossa oração e é nossa gratidão. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo e minha amiga, e que a palavra de Deus seja efetivamente o seu livro de cabeceira. Buscai no livro do Senhor e lede sobre qualquer polêmica, sobre qualquer dilema, sobre qualquer angústia. A palavra de Deus tem a resposta para você. Abra e leia. Deus estará falando com você. Que Deus o abençoe neste domingo, nesta semana, neste mês e neste ano. Na realidade, que a bênção do Deus Todo-Poderoso acompanhe você e sua família, desde agora e para sempre. Amém.